final, eu terminei de assistir o último episódio, eu falei 3 horas jogadas no lixo. Oi galera, meu nome é Luana e hoje o nosso vídeo vai ser sobre responder perguntas feitas por vocês. Então eu escolhi as melhores perguntas, não vai dar pra responder todas, e vou estar aqui conversando um pouquinho sobre sociologia, sobre a vida, tudo que vocês enviaram pra mim lá no Instagram. Deixa eu ver aqui, vamos começar. A primeira pergunta que me enviaram foi: como que a gente pode consumir moda e make de uma forma mais consciente? E eu fiquei pensando assim nessa pergunta, ela é uma pergunta muito boa, inclusive que dá um amplo debate. Tem muita blogueira, tem muita mulher por aí fazendo já, trazendo esses debates. Mas eu acho que é muito importante o seguinte: a gente tem que primeiro determinar quais são assim, os nossos valores, né? Porque estar consciente do que os nossos atos de consumo provocam no mundo, no meio ambiente, em outras pessoas. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que acredita que o capitalismo ele gera, sim, muitos malefícios para o meio ambiente, eu tenho que procurar me informar mais das marcas que eu consumo, seja de moda, seja de maquiagem, de skincare. Eu tenho que procurar saber se essas marcas também têm essas mesmas preocupações, porque as grandes empresas, elas têm um poder muito grande em gerar desgaste, em gerar desmatamento, mas elas também podem se colocar contrárias a isso e ter toda uma política ética de valorizar o meio ambiente, de não testar em animais, enfim. Então, eu acho que é principalmente a gente procurar se informar e ter bem claro na nossa cabeça o que a gente acredita. Porque às vezes eu vejo muito, falo muito sobre críticas ao capitalismo ou sobre críticas ao machismo, mas eu ainda não percebo como que essas coisas estão no meu dia a dia. Como que, por exemplo, a marca que eu uso para passar batom, ela faz uso de testes em animais ou usa materiais de origem animal na composição, e eu não acredito que isso seja uma boa coisa, ou eu sou vegetariana, e enfim. Eu tenho que pesquisar sobre isso. E a mesma coisa vale para roupa, né? Por exemplo, ser contra o trabalho escravo, ser contra machismo, exploração de mulheres e tudo mais. E consumir roupas de lojas que têm processos e mais processos contra o trabalho análogo à escravidão, né? Exploração de costureiras, de mulheres que recebem muito pouco para produzir as peças que a gente consome. Então, às vezes, o barato sai caro. Então, assim, esse ser consciente no que a gente consome de moda e de make é muito a gente ir atrás e pesquisar o que a gente está consumindo. Eu sei que é muito fácil falar quando se tem dinheiro para comprar exatamente aquilo que segue com o que você acredita. E que nem sempre essas marcas mais conscientes são marcas baratas. Mas isso está mudando bastante. Tem muita marca no mercado, muita marca barata, por exemplo, de maquiagem, que já está vindo com uma proposta que é uma marca vegana ou que é uma marca que não testa em animais, e aí a gente vai se alinhando, né? Acho que ninguém está imune de ser hipócrita alguma vez na vida, e o importante é a gente buscar acabar essa hipocrisia, né? A próxima pergunta que me fizeram foi: o que mais você quer fazer depois que a pandemia acabar? E caraca, eu quero muito ver minha família, né? Eu não moro perto deles e mesmo agora que as coisas estão começando a reabrir, eu ainda não tive oportunidade de vê-los porque andar de avião já é um nível muito acima e eu só vou fazer isso quando tiver vacina. Mas além de ver minha família, ver meus avós, ver minhas amigas, eu quero muito tomar banho de mar. Gente, eu não moro mais no Rio e estar longe da praia é uma coisa que de vez em quando dá uma saudadezinha. E nossa, ultimamente vem assim uma saudade, sabe, de estar lá tomando um solzinho na praia, vendo um mar gelado, dar um mergulho no mar, ficar de boa. Nossa, muita saudade disso, demais, demais. Outra pergunta que me fizeram foi: o que você imaginava ou achava na faculdade que desconstruiu totalmente depois de entrar no mercado de trabalho? Cara, foi muito a ideia de que ser professora não seria bom. Na faculdade, não é algo de comum acordo, não é uma coisa que você escuta muito do pessoal, que as matérias da licenciatura são matérias legais, que são matérias prazerosas, que o ensino, que a educação são coisas legais. Né? No meio das ciências sociais é muito comum o pessoal ter uma visão muito focada na vida acadêmica, né? De você já sair fazendo um mestrado, depois fazer doutorado.
E eu abandonei completamente essas ideias em determinado momento do meu curso e mergulhei nas matérias da licenciatura. Só que eu lembro que eu ouvia muito dos meus colegas de curso de que aquelas matérias não eram tão legais, que eram matérias chatas, que eu só tenho que fazer para poder me formar e tudo mais. E nossa, assim, eu gostava das matérias, mas eu me realizei completamente quando eu fui para a sala de aula. Eu percebi que ser professora, estar ali, mesmo que eu tivesse toda a sensação de que eu não estava preparada para estar ali, e é normal, acho que todo mundo que sai do mercado de trabalho, poucos se sentem preparados de fato para enfrentá-lo. E, nossa, assim, eu paguei a língua, sabe? Foi muito legal ser professora, está sendo, é muito legal. Sou apaixonada pela minha profissão, coisa que eu não queria fazer quando eu entrei na faculdade. Eu não queria de jeito nenhum ser professora, tá? A terceira pergunta que eu selecionei pra hoje é: qual foi a pior série que você já assistiu? E cara, essa foi muito difícil, porque normalmente se a série é ruim eu não termino de assistir, né? Mas eu escolhi então a pior série que eu já terminei de assistir. E cara, foi Drácula, da Netflix. É uma minissérie, são 3 episódios. E nossa, eu achei que ela tinha, tipo, ela era muito promissora. Mas no final, eu terminei de assistir o último episódio, eu falei, 3 horas jogadas no lixo. 3 episódios, tempo da minha vida, coisas que eu poderia estar fazendo, sei lá, dormindo, que seja. Mas foi, assim, terrível. Foi um final muito ruim. Eu me perguntei muito o que aquelas pessoas estavam pensando para produzir um negócio daquele. Eu adorei a próxima pergunta que tá por vir, que é: você já passou por algum choque cultural? Se sim, onde? E, nossa, assim, eu tenho algumas situações. Eu sempre fui uma pessoa que tentava aí, né, não julgar a cultura do outro, até porque, pela minha própria formação, a gente é ensinado a olhar a cultura com outros olhos. Mas é algo natural do ser humano ter uma estranheza, né, algo diferente. E foi muito o que aconteceu comigo quando eu viajei para o Peru. Eu acampei no Peru durante 10 dias, né, em Cusco, no meio de uma área super árida, mega seca, e tava muito frio. E além de todos esses percalços naturais, né, da temperatura, do clima, eu ainda estranhei demais a forma que eles se alimentavam, as comidas, uma maneira de viver, né? Eu era mega curiosa, achava muito legal, mas tinham coisas que eu realmente estranhava bastante. Os mercados municipais, a forma de lidar com os animais, eram tudo que eu ficava assim, abismada de admirar, de olhar a forma que aquela população vivia e ao mesmo tempo meio que um pouco resguardada, do tipo, não quero me envolver um pouco nisso. Mas assim, sem dúvida, é um país muito rico culturalmente, vale muito, muito a pena visitar. Só que nós temos culturas diferentes, então é meio que natural essa estranheza no começo, mas depois ficou tudo certo. E na mesma vibe de pergunta de viagem, me perguntaram também qual foi minha viagem favorita. E isso foi muito difícil de pensar, assim, realmente assim. Eu acho que a minha viagem favorita foi para Itália, que eu fiz, foi a última viagem que eu fiz que a gente pegou, botou um chão nas costas e saiu fazendo várias cidades da Itália, comendo muita pizza, bebendo muito vinho, conhecendo muita coisa, vendo obras de arte que eu sempre sonhei de ver pessoalmente. E era uma viagem que era um sonho muito inalcançável para mim e esse sonho chegou. Eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu banquei a minha própria viagem, eu fui por conta própria, através do meu trabalho, então foi uma realização muito grande na minha vida e sem dúvida um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Essa pergunta aqui ela é muito interessante e para todos os professores, né? Que é como está sendo para mim a adaptação das tecnologias de ensino, principalmente agora com o canal no YouTube durante a pandemia. E assim, para quem não viu meu vídeo da semana passada, eu falei um pouquinho sobre a obra do Marx e como que a gente consegue ver os conceitos do Marx agora na pandemia, e eu falei dessa questão dos professores. Que assim, gente, no geral, todas as profissões estão sofrendo os impactos da pandemia, mas os professores especificamente estão tendo que se virar muito, reaprender formas de dar aula, agora falando diretamente com o computador. E isso aumenta muito a mais-valia, a exploração que esses professores vivem, né? Porque eles estão trabalhando mais e não estão recebendo por todo esse tempo trabalhado. Para mim, eu não tô trabalhando em escola agora atualmente, inclusive mandem jobs, gente, manda emprego pra mim, por favor, que eu tô louca pra voltar pra sala de aula, muita saudade disso.
E eu resolvi me reinventar, lançar um canal no YouTube para falar a Sociologia de uma forma mais clara, mais acessível para todo mundo. Ainda estou aprendendo muito com o YouTube, não nego, não é uma coisa que eu super domino. Eu acho que ninguém domina no começo, mas eu tô gostando dessa troca porque ela mostra que a sociologia ela tá presente fora de sala de aula, assim como todas as matérias, mas nem sempre todo mundo consegue enxergar dessa forma. Então, eu tô feliz, tô satisfeita, estou aprendendo muito, correndo atrás do prejuízo, fazendo curso, né, mudando de vez em quando meu conteúdo, experimentando coisas novas, mas é isso, a gente vai se reinventando e eu acho que a educação ela tem que estar sim acessível para todo mundo e a internet ela tem esse poder, né, de tornar as coisas acessíveis, gratuitas, a um clique você tem acesso a conteúdo de qualidade e eu só quero colaborar com isso. E a última pergunta que eu selecionei para responder aqui é se eu tenho algum talento que ninguém conhece. E cara, foi difícil isso, porque o que a gente pode considerar um talento, né? E assim, eu fui mais pela vibe do que eu gosto de fazer e que eu acho que eu faço bem. E eu percebi que eu gosto muito de decoração e gosto muito de cuidar de planta. Então, se você quiser falar comigo, tirar dúvida de decoração, de planta, eu sou a louca do Pinterest que olha todas as referências e estuda paleta de cores, como é que a gente harmoniza isso, aquilo. Foi uma coisa que eu entrei de cabeça agora nesse ano que eu tive que me mudar e a gente decorou a casa do zero. Não chamamos nenhum profissional, não que isso seja o aconselhado, mas se você quiser decorar a sua casa por si próprio, não é impossível, eu sou a prova disso. A gente foi se batendo na internet, né? Tendo conhecimento aí de coisas gratuitas, como eu tava falando. E a gente decorou a casa e eu tô muito satisfeita com isso. Então eu acho que decoração pode ser um talento que poucas pessoas sabem que eu tenho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para que vocês me sigam lá no Instagram, porque assim que eu abrir a caixinha de perguntas novamente, é só vocês enviarem para mim qualquer dúvida que vocês ficaram. É só comentar aqui embaixo nos comentários. Dá um curtir também, que é muito importante, a gente agradece demais. Ativa o sininho, porque tem muito vídeo legal vindo por aí. E se inscreve no canal. Você já está inscrito?